Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Vamos Falar de MotoGP. Eu sou a Rita Machado, tenho comigo, como habitualmente, o Bernardo Figueiredo e o Miguel Diodato e vamos falar aqui um bocadinho do que se passa no nosso desporto motorizado. Antes de mais, agradecer a quem nos está a ver através da Bola TV, um bem-aja, e aos nossos patronos. Muito obrigada por estarem desse lado e por nos apoiarem. Sem vocês nada disto era possível. Se ainda não são patronos, por favor, vão a ver patreon.com/VFF1. Quem não nos segue nas redes sociais, venham nos seguir, partilhem os nossos posts, comentem e falem connosco um bocadinho sobre este mundo dos desportos a motores. Temos também a nossa comunidade no WhatsApp, em que temos diferentes grupos para os nossos diferentes desportos, em que vamos falando um bocadinho sobre tudo o que se passa aqui. Antes de começarmos aqui a falar do que foi o fim de semana em Jerez, só deixar aqui uma nota de pesar para uma semana negra que estamos a ter no desporto motorizado. Segunda-feira, numa prova, num campeonato inglês, 2 pilotos infelizmente perderam a vida. Foi um acidente brutal que envolveu 11 motas. Infelizmente, o Owen Jenner e o Shane Richardson perderam a vida e, portanto, aqui os nossos sentimentos à família. Mais um marco negro do desporto motorizado. Nós sabemos que envolve perigo, mas pronto, é o que é. Vamos então falar Vamos então falar do fim de semana de Jerez. O público correspondeu às expectativas, foi incrível, mais uma vez casa cheia. Tivemos marcas e marcas a vencer. As contas lá à frente mudaram um bocadinho e nós vamos aqui falar um bocadinho sobre o que se passou. Já foi há mais tempo do que o habitual. Nós fomos aqui apanhados um bocadinho pelo apagão e, portanto, tivemos que mudar a nossa semana para esta semana. E, portanto, vamos então falar aqui sobre este fim de semana. Não sei qual de vocês é que pretende começar. Vamos começar pelo mais, pelo menos. O que é que vos apraz dizer, meus senhores? Começa por ordem alfabética aí o Bernardo. Tá bem. Então começo pelo vencedor, faz sentido começar por quem ganha, e o Alex Marques, neste caso, que foi a sua primeira vitória numa corrida longa do campeonato de MotoGP. E não foi um fim de semana isento de erros, porque ele teve 2 quedas sexta-feira e no domingo também comete um erro que o atrasou, mas foi o piloto mais consistente ao longo do fim de semana e tem sido talvez o piloto mais consistente da época, que o Marco Marques também já cometeu alguns erros que lhe custaram vitórias, e o Alex Marques tem, tirando o fim de semana do Qatar, tem aproveitado praticamente sempre. E este foi também talvez o fim de semana em que ele esteve mais perto do irmão, em termos de ritmo, e quando o Marco falhou, ele aproveitou e estava lá para vencer. O meu outro Desta destaque... vez estava lá para vencer, não foi? Sim. O meu outro destaque é o Fábio Quartararo, que está a ser fora da esfera do kart e está a ser uma das grandes revelações da época. Pole position, é um circuito que ele gosta, ele já tinha vencido em Jerez anteriormente, e também já tinha conseguido a pole position, na altura tinha sido o piloto mais jovem a conseguir a pole position. Aqui conseguiu repetir contra todas as expectativas e depois tem um erro um pouco estúpido no sprint com a queda, mas na corrida só o Alex Marques é que o conseguiu apanhar e um segundo lugar é fantástico para a Yamaha neste momento. Mas acima de tudo o Fábio mostra que é um pilotaço incrível o que ele faz com aquela... Nós aqui acho que já todos confessamos a nossa admiração pelo Fábio e ele só nos mostra que realmente ele é mesmo fantástico. Foi um corridaço de Fábio. Já sei que o Miguel também vai querer falar do Fábio, porque ele também é outro fã do Fábio. O Fábio é fora do normal. Mas também acho que neste fim de semana destaco também muito o Alex. Acho que era uma vitória merecida. Faltava aquela vitória ao domingo, faltava aquele gosto, porque está a ser uma temporada quase perfeita, tirando o Qatar, e faltava mesmo só chegar lá, e mostrou que é um piloto que pode vencer corridas, e fiquei muito feliz por ele.
pela festa que ele fez, tudo, acho que a festa foi muito bonita de ver. Foi bonito, já sei, eu sou lamechas, mas eu sou a menina aqui no meio. Ver o Marca celebrar com o Alex, eu gostei. São equipas rivais, são pilotos rivais, mas são irmãos, acima de tudo. E gostei muito de ver, pronto, confesso. Eu não era fã de Alex Marques, se calhar até esta temporada, porque eu estou-me a começar a render ao Alex. E acho que é uma coisa interessante. A Gresini parece que é um reabilitador de carreiras. O DJ António estava quase passado para o lado lá, chega a Gresini e chega não, mas eventualmente na Gresini consegue desabrochar. Tivemos o Marco Marques que depois do dilúvio, do Calvário, que teve pela onda, chega a Gresini e desabrocha, e agora parece que estamos a ter também o Alex Marques numa temporada também de desabrochar na Gresini. Portanto, parece que a Gresini está com o condão de recuperar carreiras, ou de reabilitar carreiras, por assim dizer. Não sei se fosse o caso. Mas tem muito de ouvir falar do Alex Marques assim. Vamos esperar que a Gresini também tenha o dom de conseguir com que o Aldeguer seja um grande piloto e tu depois venhas cá dar o braço a Vocês sabem que nós no off, eu hoje quase que ia falar do Aldeguer como sendo um ponto positivo desta semana, mas como ele caiu, eu disse, ainda não vai ser agora. Mas vamos lá, o rapaz está a melhorar. Tenho que fazer aqui a minha meia-culpa. Fermín Aldeguer está a mostrar que está numa Ducati. Parece que ele se está a habituar. Pode não ser tão dramático quanto se pensava. Vamos lá ver. Está quase como o Sumkiat Chantra também. Afinal, agora o problema é porque ele sentia a mão muito dura, ele estava com ar de pânico, afinal nós andamos aqui a falar mal dele e o rapaz estava lesionado, só que achava que era normal não sentir o braço. Eu achei isso delicioso. Ele achava que era normal não sentir o braço, que era com a mudança da Moto 2 para a Moto 3. Afinal, era uma lesão. Vamos ver. Se feita a cirurgia, temos um novo Sumkiat Chantra. Pelo menos não vamos ter em Le Mans, ele não vai estar, mas vamos ver o que é que vem aqui, o que é que ele nos traz. Mas voltando ao Alex Marques, deixa-me só dar mais uma chega em relação ao Alex Marques. Pelo facto de ter um colega de equipa rookie, era esperado que ele elevasse o nível para este ano, mas nem eu esperava tanto. Não estava à espera que ele estivesse tão consistente, a ter tantos pódios, nesta altura a ser líder do campeonato. Portanto, está mesmo de parabéns o Alex Marques. Isto é o Bernardo a dar a meia culpa dele. Porque nós os dois acreditávamos no Alex, Miguel. O Bernardo não. Ele agora já está... Eu acho que o Bernardo era talvez se calhar os que mais acreditava. Não sei. Não, no Alex ele não acreditava. Ele dizia... Ele naquela queda dele... Foi a primeira pessoa a dizer é por isso que ele nunca vai ser campeão. Isto vai ser o programa da redenção. Eu em relação ao Fermín, o Bernardo em relação ao Alex. Vamos ver se ainda não surgem aí mais umas redenções. Miguel, és tu que tens de te redimir em relação a alguém. Não estou... Alguma coisa tens de fazer. Eu só tenho assim um piloto, mas eu acho que ele também não se vai redimir nunca. Portanto, se ele ainda nem sabe como é que é uma sensação de conduzir uma MotoGP, pelo que tu acabaste de referir agora, mas já não há nada para bater mais no som de cada portanto. Pode ser que ele agora recupere lá. Eu achei genial, foi ele sentiu a mão, o braço duro, o firme, e que ele achava que era só da mudança, até que efetivamente, e que não falava com ninguém, até que falou e que lhe explicar, não, isso é mesmo uma ilusão. Está sempre a aprender. Sempre a aprender. Então, os teus pontos positivos do fim de semana. Eu posso até começar com os meus. Espera aí, posso vir aqui ao meu que enquadra. Falamos do Fermín, falamos do Sumkiat, vou falar do outro rookie, do Ayogura. Mais uma vez, ele faz um fim de semana brutal. Eu não sei o que é que mais se pode esperar daquele rookie, com aquela Aprilia, que provavelmente vai aparecer aqui num dos nossos pontos negativos. A Aprilia está muito a desejar. Parece que ninguém consegue muito daquela moto, exceto ele. E ele, mais uma vez, faz um brilharete. Acho que já não há muito que se possa falar do Ayogura, mas acho que foi das coisas que me saltou
à vista mais uma vez este fim de semana foi o grande fim de semana do Iowa. Ele fica-se pela Q1, mas dentro dessa circunstância ele acaba só a cerca de 10 segundos do vencedor, que é uma coisa. Ele só leva 5 fins de semana disto. Ele está. O Aldeguer está a subir o nível e estando numa Ducati está num nível superior, mas o Ayogura brilhou a sério na Tailândia. Consistência. Brilhou a sério na Tailândia, depois desteu um bocado, como é normal, que a Aprilia está como está, mas o Ayogura tem sido. Está muito melhor do que o seu colega de equipa, que é o Raul Fernandes. O Bezzecchi já lá vou, está a desiludir. O Martins está lesionado, mas o Ayogura está realmente a surpreender. Aliás, o companheiro de equipa dele acho que já nem vale a pena a gente falar, não é? É o Raul Fernandes. Acho que é a desilusão. Acho que é a desilusão dele próprio. Sim. Ele já disse que precisa de fazer um reset, não sei o quê, mas ele não está a conseguir fazer o reset e parece que cada vez está pior. Ele na época passada tinha altos e baixos, este ano não teve altos propriamente, só está consistentemente lá atrás. Ele já falou que está com um problema, que não é nada da moto, quer dizer, ainda que seja da moto, mas que não é só da moto, que ele está psicologicamente instável e que precisa aqui de fazer algumas questões, que estava com uma psicóloga, mas não sei se vai chegar a tempo desta temporada e, sinceramente, com este desempenho, não sei se haverá próximo ano, pelo menos neste nível. Até porque, olhem, mal por mal, o Augusto Fernandes até provou que consegue fazer alguma coisa com a Yamaha, por exemplo. E a Aprilia precisava dele, sendo o único piloto que já estava na Aprilia. O único piloto que tinha experiência, a Aprilia esperava também é um erro da Aprilia. Todos os pilotos que mantêm, o único é o Raul. Mas, será que não foi o único que quis ficar? Eventualmente. Sim, foi o único que aceitou as condições. Acho que é um bocado por aí. Não é o único que quis ficar? O Alex reforma-se. Não percebo como é que eles não o convencem a ficar como piloto de testes, deixam-no fugir para a Honda. O Miguel quis sair. Ficamos com. Tinham os pilotos. Tinha o Vinhales, que quis ir para a KTM porque queria ganhar e que a Aprilia não lhe dava isso. Não que a KTM esteja a dar muito mais, mas pronto. Sim. Mas, em parte, também a posição da Aprilia é um bocado ingrata, digamos assim. Porque eu acho que o Miguel e o Vinhales já tinham intenções de sair. O Aleix reformou-se, mas também tinha intenções de ficar mais perto de casa. Ou seja, não... depois teve que ficar lá com o Raul e teve que ir buscar reforços. Os reforços foi buscar. Mais uma vez. Houve a lesão do Jorge Martins, que acho que era o foco de todo o planeamento da Aprilia nesta temporada. Ou seja, é uma temporada, digamos, perdida. Acho que vai ser uma temporada. Quando pões todos os ovos na mesma galinha, às vezes dá asneira. Pois. Especialmente neste tipo de coisas em que uma lesão é algo, infelizmente, corriqueiro, não é? Quer dizer, se calhar, ok, o Martin teve mais azar que o normal, mas os pilotos lesionarem-se é uma coisa que acontece muitas vezes, não é? E o piloto que eles têm de testes, eu acho que ele é fraco. Mas pronto. A minha ideia é que ele é fraco, quer dizer, ele entre o ano passado e este ano, a quantidade de corridas de MotoGP que ele já fez, já devia fazer um bocadinho mais, digo eu. Não é um piloto, não parece um dos pilotos na série que pegam na moto e que se vê a fazer coisas. Mas pronto, é a minha ideia. Só não fugindo a esta questão aqui, só porque estamos a falar também da Aprilia Trackhouse, eu acho que a ligação da equipa de fábrica com a equipa satélite também não é aquela coisa. Não têm o tipo de ligação que nós vemos nas outras marcas. Sim, mas isso também acaba por prejudicar. Já era um problema um bocado antigo. Sim, continua. É um problema antigo e que se mantém. Portanto, acho que também parece que não há muita vontade de melhorar essa situação. O que é uma estupidez no caso deles, ainda por cima porque eles estão sem concessões, não é? Era inteligente terem ali uma melhor ligação. But it is what it is. Miguel, os teus mais deste fim de semana? Eu acho que vocês já falaram um bocado dos pontos mais gerais, mas eu fiquei bastante surpreendido com o domingo da KTM. Puseram as 4 motos no top 10. Portanto, acho que foi até um domingo bom. Ainda assim,
continuo a ficar triste com o Pedro Acosta, que ele não consegue ainda chegar ali mais acima um bocado, tal como o Vinhales tem chegado nestas duas últimas provas, mas ainda assim eu acho que a KTM é o meu destaque deste fim de semana. Deste fim de semana de Jerez, e vamos ver se será para manter ou se... Porque eu acho que, tirando a Ducati, acho que nenhuma marca conseguiu realmente ser estável e manter resultados estáveis. Nós andamos aqui há uma série de semanas... Nós andamos aqui há uma série de semanas a dizer que quando elas chegassem à Europa é que se ia perceber as máquinas em si, as motas, como é que elas iam funcionar. Ora bem, estamos na Europa, acho que agora é o momento da verdade, não é? Certo, sim. O que é que irá acontecer? E se calhar agora, pegando no teu ponto positivo, eu vou buscar um dos meus pontos negativos, que é o Pedro Acosta. Não pelo fim de semana de Jerez em si, mas pela temporada. Pedro Acosta, o ano passado, foi o rookie que deslumbrou e acho que todos nós esperávamos que este ano o Pedro Acosta fosse ser a primeira KTM. Não tínhamos dúvidas nenhumas, nós, quer dizer, na globalidade ninguém teria dúvidas que se nos perguntassem qual é que iria ser a KTM que está lá à frente a lutar, iria ser o Pedro Acosta. E não é o que temos visto um Pedro Acosta errático, temos visto um Pedro Acosta muito, muito desanimado, até nas entrevistas, ele quer sempre um bocado gozão, divertido, não parece, na realidade, eu olho para o Pedro Acosta e parece-me que o Pedro Acosta já não está na KTM. Ele está lá, fisicamente, mas que a cabeça de Pedro Acosta já não está na KTM. Aí estamos a falar, nós vamos com meia dúzia de corridas no campeonato, o campeonato é longo e é um bocadinho também mau ele já estar assim. Eu não tenho dúvidas que ele vai ter um lugar noutra marca, porque o que ele fez o ano passado provou, mas esperava muito mais. Eu não esperava que a melhor KTM fosse o Vinhales, não esperava que o Binder conseguisse estar muitos fins de semana à frente do Pedro Acosta e esperava muito mais de Pedro Acosta. Mas pronto, é o meu ponto negativo. Não pelo fim de semana em si, mas pela temporada até agora, porque acho que este fim de semana também se consegue mais uma vez ver isso. E não estou a gostar de ver Pedro Acosta este ano, ao contrário do que aconteceu ano passado, que adoramos todos ver Pedro Acosta e ver o miúdo. E mesmo até nas conferências, aquela irreverência que ele tinha, acabou. Parece que... Parece que perdeu um bocado da aura que existia sobre ele. Mas acho que é tudo... Aquela luz dele, não é? O brilho dele parece que apagou, foi ofuscado pelo laranja da KTM. Mas também, não sei até que ponto pode ter sido também, além de a moto em si não ajudar, tudo aquilo que é a expectativa. Ou seja, a própria expectativa dele. Porque o ano passado era rookie, era tudo mais leve, era uma coisa muito mais... Era rookie, equipa satélite, ainda que a moto fosse a mesma, não interessa, era uma equipa satélite, tem sempre pensa. Hoje a expectativa é bem maior, as coisas já apontam como ele sendo o futuro, é tudo muito... Depois a moto também... O psicológico dele não está a aguentar? Sim, vai faltar o estofo de campeão? Não percebi, desculpa. Será que lhe falta o estofo de campeão? Não, eu acho que não é faltar o estofo de campeão, eu acho que todos eles têm potencial para ser campeões. Todos eles. Com mais ou menos dificuldade, todos eles têm estofo. Agora, eu acho que lhe falta, neste momento, é mesmo perceber que... Eu acho que as pessoas, no geral, colocaram-no logo num patamar muito alto. Eu incluído, não é? E acho que toda a gente teve expectativas demasiado elevadas. Ou seja, eu acho que ele está a criar um caminho que tem que ser criado. Ou seja, acho que estamos a falar que ele está só no segundo ano de MotoGP e as coisas vão acabar por correr bem, eu acho. Acho que vai acabar por ele conseguir chegar lá. Agora, neste momento, é que é uma desilusão, é factual, porque nós esperávamos que houvesse um pequeno passo em frente, mas também temos que perceber que se calhar fomos nós que criamos aquela ilusão, ou ele que nos fez criar essa ilusão, mas acho que faz parte do processo e ele chegará lá. Não sei se vai haver um momento, mas eu espero que sim, que haja um momento dele se afirmar e ser campeão.
Eu acho que para o bem do desporto ele há de ser campeão, porque o Pedro Sim. Acosta, aquela irreverência que ele demonstrou, acho que é muito do que, e a personalidade dele também é muito do que faz falta, porque isto saindo marcas faz falta aqui mais um irreverente, mais uma pessoa diferente, que não Eu acho que tenha medo de ser eu acho ele que próprio. para os próximos anos o MotoGP estará com bastantes marcas nesse sentido, eu acho. Eu acho Vamos que estar. o MotoGP ficou órfão do Rossi, tentou, o Rossi nunca teve sozinho, tinha sempre alguém com ele, tentaram pôr o Marco e o Rossi, aquilo enquanto história não funcionou assim tão bem quanto isso, e depois ficou o Marco sozinho, e depois também tivemos o problema das lesões do Marco, da queda, tivemos ali meios órfãos. O Quartararo tinha tudo para ser, até pela forma como ele se veste, mais diferente, mais ousada, mas ele, não sei porque, acaba por não ser, não puxar tanto aí essa parte das mídias e das publicidades, não sei, acaba por não fazer tanto buzz e boom como faz o Marco, e eu acho que o Pedro, pela personalidade dele, pode também juntar aqui muito esta história. E no Moto2 e no Moto3 também há miúdos que parece que possam vir a fazê-lo. Concordo contigo. Em relação ao Pedro Acosta, eu acho que é uma mistura de desânimo pela moto não estar como estava no ano passado. E no ano passado não estava tão mal, mas era ele que puxava aquilo para cima. Mas acho que é um pouco de desânimo por ter começado o ano muito longe. E também o facto daquilo que o Miguel disse, no ano passado ele era rookie, as expectativas não estavam altas e ele destruiu o Augusto Fernandes, que era o colega de equipa dele. E sim, este ano. E outra coisa também que ele tem tendência a arriscar muito quando se calhar não deve e cai por causa disso. Este fim de semana na qualificação ele vai à Q2, mas cai na Q2 e sai só de 12º. E depois também tem de tentar reduzir um bocado essas quedas, porque depois recupera relativamente bem na corrida, mas é tudo isso que eu disse. Não há muito mais ali a falar, mas parece que está num crescente e para mim tem sido um menos. E teve mais um fim de semana que não foi todo incrível, nem deixou no olho. Aliás, eu nem me lembro, acho que ele nem apareceu muito na transmissão. Mas pronto. Agora, já que estavas a falar, podes-nos falar. Não, eu tenho aqui outro ponto negativo. A Yama, tirando o Fábio, foi um fim de semana negro para a Yama. O Miller parece que nos voltou ao seu normal, portanto, ao Miller que gosta de fazer companhia ao Mir sobre qual dos gráficos é que sai mais da crash, não é? Ainda que não tenham sido aparentemente por culpa dele, terão sido problemas mecânicos, isso também é preocupante, porque é mais um fim de semana com problemas técnicos, mecânicos, whatever, da Yamaha. O Fábio, bem, faz um brilharete, mas o resto dos pilotos sofre muito. E eu acho que o que o Fábio faz com a moto não é a moto, é o piloto inteiramente. E é ainda mais palminhas para o Fábio, mas em relação à moto não temos aqui muito. Não percebo. Ela parecia que estava a começar tão bem e agora tem ido tão mal. Não sei o que é que se passa com a Yama também, mas está-me a desiludir e acho que foi mais um fim de semana para esquecer. Para todas, ainda que tenha sido ofuscado pelo resultado brutal do Fábio, que ainda por cima sabemos pronto, que é o Fábio e que por isso acaba por ofuscar tudo o resto, mas foi um fim de semana horrível para a Yama em relação às motas todas. Mas também tem sido mais complicado, eu penso, também para todas as equipas que estão, digamos, em evolução. Eu acho que tirando a Ducati, vamos tirar já a Ducati da equação. Todas as equipas, ou seja, tanto a Honda como a Yamaha, eu acho que não tiveram um fim de semana completo com todos os pilotos. Ou seja, nunca houve nada que... Não temos o Miguel, na Honda agora não vamos ter o Som Kiat, ou seja, sempre algo... As equipas quase nunca estão completas, é sempre... Agora, a Yamaha, tirando o Fábio, concordo contigo que foi uma desilusão, mas já tem sido. Acho que das duas Mas eu japonesas. acho que
E acho que ainda é mais visível, porque eu achava efetivamente que eles iam chegar à Europa, e acho que cheguei a dizer isto, porque eu achava que a Yama ia chegar à Europa e ia se dar muito bem. E não se deu muito bem, pelo menos na primeira prova, vamos ver a segunda. Vamos esquecer o Fábio, porque Jerez é um dos grandes, como o Bernardo disse, é um dos grandes circuitos para o Fábio. Le Mans também. Portanto, temos aqui dois circuitos seguidos da casa. Portanto, o Fábio é francês, portanto, Le Mans é o circuito caseiro e Jerez é um dos circuitos preferidos dele. Ele próprio diz que se sente a correr em casa lá. Portanto, acho que temos de tirar aqui um bocadinho o Fábio da equação também para o próximo fim de semana. Mas não sei muito bem o que é que vai acontecer naquelas Yamas também. Olha, vão estar desta vez, à partida vão estar os 4. Não sabemos em que condições é que o Miguel está, não é? O Miguel vai regressar para esta prova. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas para mim este fim de semana da Yama foi uma desilusão também. Eu continuo com dúvidas em relação ao rendimento da moto, porque o que aconteceu aos outros pilotos que não são o Quartararo foi o Rins qualificou-se em último porque cai mesmo antes da Q1 e magoa-se e acho que nem participa na maior parte da Q1 e saindo de último não tinha muito por onde progredir. Caiu 2 vezes, não caiu? Ele também caiu na sexta? Ou eu É possível, sim. Acho que sim. Eu acho que os pilotos da Yama passaram exceto o Fábio, passaram o fim de semana no chão. O Miller também andou lá, caiu, avariou, aconteceu tudo. Sim. O Augusto conseguiu manter, mas também arrisca menos, porque está ali mais noutra forma. Sim, mas é isso. O Rins foi a queda antes da qualificação, qualificou-se em último. O Miller caiu sexta e sábado e teve o problema no domingo. Também não dá para tirar grandes conclusões daí, mas o Miller tem sido, com muita distância para o Quartararo, mas tem sido o segundo melhor piloto da Yamaha este ano. Mas com essas condicionantes todas eu não consigo dizer assim com tanta certeza que a Yamaha esteja assim tão mal. Mas vocês... Desculpa, também no seguimento do que estás a dizer, estávamos a falar aqui da questão técnica do Miller. Já no outro fim de semana, sem ser em Jerez, o Miller teve problemas técnicos outra vez. É sempre o mesmo piloto, pontaria. E não é estranho uma moto deste tipo a variar assim tantas vezes, tanta questão técnica, sendo que as Yamas até eram motas relativamente estáveis. Não sei, estou a pensar um bocado alto, estou também a perguntar a vossa opinião. Porque o Miller já deu... Eu não cheguei a ler qual é que era o problema que o Miller teve especificamente desta vez, mas sim. São problemas que é sempre de evitar e é muito estranho ser sempre o mesmo piloto. O sinal também é da fábrica. Uma moto que era tão estável, não sei, acho muito estranho. E não espero que este tipo de motos tenha tanta questão técnica assim seguida. É normal que vão acontecendo algumas coisas ao longo da temporada, agora assim tão seguidas em motos que não era tão normal isto acontecer, também me parece aqui um problema para a Yamaha tentar estudar e ver o que raio se passa aqui, não? Uhum. Não sei se isto faz sentido para vocês. Sim. É esperar para o Le Mans para ver se estes problemas são corrigidos. Mas, de facto, sim, o Quartararo está muito acima dos outros, mas eu acho que houve algumas condicionantes para que tal acontecesse. Já que estás a falar, Bernardo, continua. Vamos lá aos teus pontos negativos. Sim, continuando na senda de pilotos que caem demasiadas vezes, vou dar uma nota negativa ao Joan Mir, porque estava claramente a ser a melhor Honda. A Honda este fim de semana não esteve nada de especial, mas o Mir estava a ser o seu melhor elemento e voltou a cair. E sempre que eu vou preparar estes podcasts e vou ver o Joan Mir, a pergunta é porque é que o Joan Mir caiu desta vez? E não... Pelo menos não são questões técnicas. Não. Foi só de seguir a trajetória do Morbidelli que saiu largo, ele também saiu largo e caiu. E ele tenta. E ele consegue sempre cair de formas diferentes. É uma coisa incrível. Mas não há, acho que não há muito que se possa dizer ao Mir. Ele vai bem, ele o que é engraçado,
ele ganha, ele é campeão mundial, não por ganhar muitas provas, mas por ser um piloto consistente. Ou seja, ele não era um piloto que caía. E neste momento, ele é um piloto consistente, mas é um piloto consistente a cair. Ele mantém o nível dele, simplesmente mudou aqui o paradigma. Mas não o podemos acusar de ser inconsistente. Neste momento ele é inconsistente. Ele é consistente a cair e não a manter-se lá. A pior consistência possível, porém uma consistência, não é? É o que estamos aqui a falar. Mas é surreal, é surreal. Porque ele parece ser o que se entende melhor com a moto, exceto o Zarco, mas aqui é um bocadinho diferente. Ele parece entender bem com a moto, ter aqui uma boa conexão com a moto, mas depois ele... Eu genuinamente já tenho alguma pena pelo Mir. Genuinamente. Porque é quando se torna repetitivo e depois já se torna alvo de gozo, digamos assim, já se torna um bocado chato. Porque eu acho que ele também não é assim... tão mau. Já começa a ganhar um sentimento de carinho pelo Mir. Aquela coisa de eu entendo. Porque olhamos, vemos ele no chão, a sair cabisbaixo, já é aquela coisa de... Através do sentimento de pena, estás a ganhar carinho. É isso. Não consigo... Não, mas dentro da pista, claro que temos que mostrar que tem sido... Que foi este fim de semana uma desilusão, mas que no geral, desde que foi campeão, tem sido esta a carreira dele, tem sido sempre para baixo, para o chão, digamos assim. E o Bernardo estava a falar do Morbidelli, que deu uma queda e nós não vimos e ficou lesionado. E eu não tenho a certeza se ele também vai correr neste fim de semana, mas teve uma queda não muito interessante e teve que ir fazer exames complementares e tudo mais. Sim, e nós nem vimos na transmissão. Sim, é verdade. Mas isso também já é mais uma transmissão da Dorna que funciona assim. Nós vemos o que acontece lá à frente, mas muitas vezes não vemos o que é que acontece lá atrás, depois as quedas não aparecem, depois... Chegamos a ver uma repetição da queda do Marco Bezzecchi, que caiu logo no início. Pois. Não, também nunca se viu. E as do início normalmente costumam-se ver, porque... Nem que seja na janelinha pequenina, mas eu também não se viu de forma nenhuma. É o tipo de transmissão que temos tido. Mas ele ia fazer mais um bom fim de semana, mas também teve uma queda feia e vamos ver se não compromete aqui um bocadinho destas próximas 2-3 corridas dele, que não estará se calhar a 100%. Isto, se for correr o Le que ainda não temos a certeza, acho eu. Sim, ele não fez o teste em Reirês, mas acho que foi o Pablo Nieto que disse que em princípio o Morbidelli estaria em Le Mans, mas ainda não há confirmação. Ainda não há confirmação, nem que sim, nem que não. Esperemos que sim, até pelo bem da época e do piloto. Pronto, fora o Mir, que já demos a nossa base semanal de porrada do pobre do João Mir. Tinhas mais alguma coisa negativa, Bernardo? Vou também destacar outro piloto que caiu, e é precisamente aquele que eu falei há pouco, que é o Marco Bezzecchi, que a Aprilia, estando como estando, e com o Jorge Martin, que seria a sua grande referência, como sendo campeão do mundo lesionado, a Aprilia precisava mais do Marco Bezzecchi, e já não é a primeira vez que ele cai nas primeiras voltas. Ele diz que a Aprilia precisa de melhorar a estabilidade na travagem, e terá sido isso que levou à sua queda, mas se o Bezzecchi precisa de uma Aprilia melhor, a Aprilia também precisa do melhor Bezzecchi, e esse ainda não apareceu este ano. Portanto... Que frase bonita agora, Bernardo. Não, mas eu também concordo com o Bernardo. Até porque um dos meus pontos negativos é a Aprilia no geral. E acho que na falta do número 1, pede-se ao número 2 que dê um passo em frente. E é uma oportunidade que ele tinha de ouro de assumir uma equipa e de mostrar que estava lá presente. E está a fazer. Exatamente. Ou seja, acho que ele podia... Eu entendo que sair de uma Ducati para uma Aprilia é completamente diferente, mas ainda assim é um processo pelo qual ele teria que passar obrigatoriamente. E eu já nem digo... bem, ele andar sempre no top 5, mas eu digo andar melhor do que o rookie que conduz uma moto não oficial. Ou seja, só por aí acho que tem sido um início de temporada
muito decepcionante, na minha opinião, para a Aprilia no geral, mas sobretudo para o Marco Bezzecchi, porque era alguém que eu tinha alguma expectativa. E sabes uma coisa que me decepciona mais no Bezzecchi? É que ele já vem num segundo ano que não está a correr tão bem quanto, porque o ano passado na Ducati Sim, não se 96. adaptou, teve imensos problemas. No final da temporada estava ali a melhorar qualquer coisica e dizia-se que até a forma de condução dele iria funcionar muito bem na Aprilia, pela forma como ele gostava da moto, que tinha mais a ver até com a Aprilia do que com a Ducati que ele conduziu ano passado, que era a de 23, não é? Mas chegamos à Aprilia e ele tem uma oportunidade de ouro de se afirmar e é como vocês disseram, ele não o faz. E acho que isso para ele era uma oportunidade realmente mesmo boa, que ele não cumpriu e ainda por cima está a levar de um rookie. E não é bom. É aquela frase bonita do Bernardo resume a época do Bezzecchi. O Bernardo está sempre na hora certa. Epá, devíamos usar essa frase para título do podcast. O Bezzecchi, tal como o Marco Marques, quando cai, recupera até aos pontos. Isso é um ponto positivo a favor dele, mas a queda era dispensável, tal como a do Marco. Também... Tal como a do Marco, que era completamente dispensável, mas acho que isso temos aí outra pessoa para falar, pode começar e nós depois acabamos. Eu acho engraçado que ainda ninguém colocou o Marco Marques como menos. Espera que tu fosses colocar, que era para nós depois irmos atrás. Vais, porque... nem que seja na arte do improviso. Não, porque o domingo dele foi com muita sede ao pote. Mas acho que também faz parte, porque tem um domínio quase absoluto deste campeonato. Ganhou a quinta sprint seguida, 5 em 5. Está a uma corrida sprint de bater o Jorge Martin, ou seja, o máximo de números de sprints vencidas, e que vai fazê-lo, eu acho, com mais ou menos. As dele ainda são consecutivos. Eu acho que ele Martin não fora, foi não? Eu diria que sim, do Martin sim. Portanto, ele vai batê-las com mais ou menos dificuldade. E portanto, mas o domingo foi um pouco decepcionante, porque Jerez estava cheio para ver o Marco Marques também. Sim. Além de tudo aquilo, as pessoas queriam que o Marco Marques vencesse. Ainda assim, não terminou tão mal, mas também o Marco Marques, já estamos sempre à espera que ele reaja e que recupere. Mas pronto, é um pouco um ponto negativo, porque sendo irmão ou não sendo irmão, neste momento ele é segundo classificado e o irmão está em primeiro no campeonato e portanto ele quer ser campeão. Acho que isso... E nós estamos a assistir à luta dos marcas, marcas contra marcas, não é? Eu acho que agora é engraçado, são irmãos, dá para fecharem os dois, mas o Alex quer ser campeão tanto quanto o Marco, portanto acho que vai chegar em uma fase da temporada que eles vão ter que decidir ou o meu campeonato ou o meu irmão. Acho que isso... E qualquer um deles vai escolher o campeonato. Nisso não tenho as dúvidas. É óbvio, porque no pós-corrida o Marco estava assim meio... Ele foi lá abraçar o irmão e tal, mas ele voltou para a boxe. Ainda disse ao irmão, eu não sei se vocês já viram o documentário da Ducati no YouTube sobre este fim de semana. Não. Ele na flash paraboliza o irmão e ele diz, e tu? E ele diz, acabei em 12º. Ele, ainda recuperaste? Ele, já acabei umas a fazer em 1,37. E o irmão diz, ele conseguiu lá no meio fazer melhor que o irmão lá à frente. Eu quase, mas não cheguei, portanto. Certo. Mas aquela disputa já de irmãos, tipo, eu fiz aquilo, claro. Sabes? Já aquela rivalidade de irmãos que toda a gente que tem irmãos tem essa noção. E acho que eles vão acabar por escolher o campeonato, mas também acho que não há muitas dúvidas para que lado é que o campeonato vai cair, não é? Não sei. Quer dizer, eu acho que não há dúvidas. Mas sabes, quando acontece uma queda, o outro ganha aquela esperança, ganha sempre aquela expectativa. Só o próprio Marco é que pode perder este campeonato, na minha opinião, neste momento. E temos outra coisa que vai porque ele acabar agora não foi batido, ele caiu só. Portanto... E outra coisa, o Marco está na moto de 25.
o Alex cai na de 24 e eventualmente a de 25, agora lá com o novo pacote de atualizações que eles eventualmente vão acabar por pôr, irá sobrepor-se à 24. E o piloto também faz diferença. E o Alex, não sendo um mau piloto, não é Marco Marques, né? Neste momento só estamos a ter luta pelo campeonato porque o Marco Marques caiu Ai. 2 vezes, uma nos Estados Unidos quando estava na frente e outra em Jerez quando estava em terceiro. Acho que ainda estava atrás do Bagnaia, mas tinha ritmo para ultrapassar a ele e ao Alex e ao Quartararo também. E o Marco caiu dessas 2 vezes. Mas Porque realmente ele ainda ninguém o bateu esta temporada. Só ele é que se bateu ele mesmo. Sim. E isso diz muito de Marco e da época que está a fazer. Agora, ele também diz que cada vez que cai descobre novos limites. E vai chegar uma altura que ele já não vai ter mais limites para descobrir, porque não vai precisar de os descobrir. Mas enfim, é verdade. Mas não sei, aquilo é um desporto de risco máximo e erro mínimo. Ou seja, por mais que ele possa descobrir a moto, as coisas podem sempre acabar por acontecer. É tudo, não sei. Também é verdade isso. Não sei. Temos que esperar para ver e nós basta vamos uma entrada num esperar setor mais ao lado um bocado, tudo pode acontecer, mas ainda assim acho que vai ser o Marco Marques, mas Sim, vamos. tenho poucas dúvidas sobre isso. Essa regra também se aplica ao Alex Marques e aos seus rivais, portanto. Sim, claro, é isso. Mas... E depois temos Pecco Bagnaia que vai não, indo. mas é desilusão, acho que. Nós já nem falamos de Pecco. Certo. Vai indo, está lá. O que for sobrando, ele vai fazendo. Eu acho que o Pecco está numa de tentar ser campeão à la João Mir. Sabes? Tipo, só estando. Certo, mas se ele ficar sempre em terceiro e houver outro que ficar sempre em segundo, não é isso, mas é que ele tem uma... É isso, é que ele está-se a esquecer é que João Mir foi campeão no ano Covid e ele agora tem muitas jornadas, não funciona a matemática da mesma forma. Certo. Sim. E eu acho que ele, pronto, não está a fazer esse switch de matemático ali naquela cabecinha. Se calhar ele tem algo na manga que nós não sabemos. Sabem que as pausas de verão no MotoGP mudam muita coisa. Bom, o Pecco que o diga, caramba. O Pecco recuperou aqueles pontos todos a Fábio. Portanto, vamos ver. Mas até ao verão ainda temos muita coisa pela frente. Se calhar ele tem aqui alguma coisa pensada. Temos o maio e o junho, e eu acho que o MotoGP para o mês de julho, basicamente. Ainda temos 2 meses de corridas e temos aí semanas consecutivas, portanto ainda tenho muita corridinha pela frente. Sim, para já está a 20 pontos da liderança, mas se acabas o sprint em terceiro e depois na corrida também em terceiro e não consegues ultrapassar o Quartararo, está difícil para o Bagnaia e assim arrisca-se a nem a segundo do campeonato ficar. É mesmo. E eu acho que isso para a Ducati seria terrível, mas pronto, já não estamos para aqui a prolongar. Vamos só se calhar falar aqui um bocadinho do novo regulamento, das novas alterações que foram feitas ao regulamento. 2 novas alterações. Vamos lá ver se eu sei falar, Bernardo, tu interrompe-me. Tu és a nossa fonte máxima de conhecimento e eu e o Miguel damos umas coisas assim, um bocado, tu és a nossa fonte de conhecimento, a nossa enciclopédia. Portanto, nossa ponderação. Nós temos aqui duas regras novas. Uma, um bocadinho no seguimento do que falamos da última vez e pressionada muito pela Aprilia e pelo Máximo Rivola, que é a possibilidade de um piloto que tenha estado pelo menos 3 fins de semana fora de competição por lesão ou 45 dias na temporada, antes de retomar, possa fazer um teste na quinta-feira. Sendo que o teste tem que ser mediante as concessões e não pode ser num circuito onde haja corridas nas próximas 8 semanas.
8 semanas, não é? Eu ia dizer 8 semanas, mas pensei, isto é muito. Ou seja, imaginem, o Miguel vai testar, na próxima, o Miguel estava apto para fazer estava elegível para fazer este teste na quinta-feira. A corrida é em Le Mans, imaginem, e a próxima que temos é Silverstone. Imaginem que a Yamaha queria que o Miguel fosse testar a Silverstone. O Miguel pode testar, mas não podem em Silverstone porque vai ter uma corrida de MotoGP nas próximas 8 semanas. Mas, por exemplo, em Portimão, que por sinal a Yamaha está amolgada para fazer treinos em Portimão mediante as condições, poderia. É isto. Sim. O que é que vocês acham disto? Acho que faz sentido, tendo em conta o número de lesões que está sempre, que é sempre possível ocorrer no MotoGP e a gravidade dessas lesões, porque o MotoGP, por muito que se tente aumentar a segurança, não é um desporto fácil no que toca à segurança e às lesões. Acho que faz sentido. Era uma coisa que o Máximo Rivela já queria depois da primeira lesão do Jorge Martin. E eu acho que faz sentido para que quem chegue ao Grande Prémio depois de uma lesão não fique assim tão atrás. Não vai fazer essa diferença toda, mas sempre é uma ajuda e acho que é uma alteração bem-vinda ao regulamento. Miguel. Na minha opinião também, acho que é uma decisão humana, em parte. Acho que também os pilotos pagam muito por um FP1 verem-se tão bem. Ali já estamos a competir. O FP1 já é competição. Ou seja, não é que um teste não o seja, mas é diferente. É um ambiente mais privado, um ambiente mais... Eles ali podem... Não têm aquele tempo de... Tenho que decidir aqui se estou bem, se não estou, se... Acho que realmente é uma boa alteração e é uma decisão humana. Foi uma palavra-chave que eu esqueci-me de referir. Foi privado. Ou seja, é um teste pago. Isto vai beneficiar equipas de fábrica porque são as que têm mais dinheiro para gastar nestas brincadeiras, entre aspas. É o único senão, se calhar, aqui. Porque eles não podem testar no circuito onde vão ter a corrida. Podiam fazer um teste na quinta. E há outra nota que eu também não disse, que é o teste está marcado para quinta-feira. O piloto saiu das boxes, deu uma volta, uma chuvada. Está considerado o teste como feito. O piloto saiu das boxes, independentemente de dar uma, 2 ou 100 voltas, o teste foi considerado feito, mesmo que sejam por condições adversas ao piloto. O piloto não sai da box porque há algum contratempo, ok? Podem retomar o teste, ok? Ele não é considerado como sendo feito. Capaz de equipas coordenarem-se de acordo. Tinha Capaz de equipas coordenarem-se de acordo com as condições atmosféricas. Não? Se virem que está a chover, esperam um bocado e. A outra alteração no regulamento, eu se calhar vou precisar da ajuda do Bernardo, mas eu vou começar aqui a introdução, que é para que o festival que aconteceu, aliás, isto é uma regra que parece feita só para atirar uma areia para os olhos dos fãs, porque basicamente a regra parece muito bem feita, mas depois tem uma adenda que diz se quiserem aplicar ou se considerarem adequado aplicar. Portanto, basicamente, se a corrida for atrasada devido a um piloto e que esse piloto depois queira recomeçar a corrida, tem que fazer a warm-up lap através do pit lane e ir para o seu lugar no grid. Só que depois tem que cumprir dupla long lap. Digam, é isto? Não é? Disse. O que é que vocês acham sobre isto? Sendo que, não se esqueçam daquele detalhe que eu disse no início, se o Colégio dos Comissários assim o pretender. Sim, fica sempre à descrição do Colégio de Comissários, portanto, são eles que decidem, no fundo, em que caso é que cada piloto deve cumprir ou não deve cumprir uma penalização. No fundo, é cumprir uma área cinzenta que tinha ficado depois dos Estados Unidos. Também já tinha acontecido com o Raul Fernandes no ano passado, também quando a moto dele deixou de funcionar mesmo antes do início da corrida e ele teve de começar do pit lane.
E no fundo é para cobrir essa área cinzenta. E também acho que faz sentido. Os pilotos e as equipas também vão procurar mais áreas cinzentas porque o desporto motorizado é mesmo assim. Quem faz os regulamentos tenta cobrir as áreas cinzentas, quem compete tenta procurar mais, e é mesmo É assim. isso. Não, é um bocado. Isso é. Eu penso que é uma boa adição ao regulamento. Agora, é um bocado como é que será aplicado. Ou seja, hoje estou bem disposto, aplico. Para a semana já não aplico. E depois. Eu acho que abre um bocado um precedente perigoso, porque uns podem, outros já não podem, e porque é que aquele pôde e eu já não pude. E depois vamos ver, os pilotos vão andar sempre à procura de pequenas coisas, no geral, atenção, no regulamento, mas todas as adições ao regulamento, eles estudam só aquilo e andam lá a ver. Eu acho que aquilo só está lá posto para dizer que está coberto e que nunca vão pôr nada. Mas a verdade é que nós sabemos que há pilotos que o leem, porque depois em corrida pensam nas áreas. Não, eu acho que ele está lá para dizer que está, porque na realidade nunca vai ser aplicado. Mas é o que eu acho. Se calhar pode ser que. Ou que vai ser mediante o piloto, é muito dúbio. Eu não quero pensar que vão fazer isso, sinceramente. Sim, mas às vezes acho que é um bocadinho assim que acontece. Porque, além de tudo mais, não é? Eu acho que isto também é um bocado um espetáculo. Ou seja, além de ser uma corrida, é um espetáculo. Digamos, se calhar, tirar a possibilidade a alguns pilotos que são aqueles que dão o engagement e que dão. Ou seja, às vezes, eu sinto que às vezes as penalizações não saem porque, não é? Ou seja. E depois isto vai ser tipo. Pensem vocês uma penalização destas numa decisão de um campeonato. Pesa, ou seja, eu digo que acho que para os comissários é uma coisa que pesa, é que será que vão aplicá-la, será que não vão? Não sei, tenho as minhas dúvidas. Não sei. Eu não sei se vocês seguiram. Desculpa, Bernardo. Eu ia só dizer que só espero que haja coerência de quem aplica as penalizações. Se houver um caso em que dão uma dupla long lap e depois houver outro caso praticamente igual e fizerem uma coisa diferente, é aí que eu deixo de perceber. Pois é isso. Temos que esperar para ver o que é que vai acontecer. Nós vemos até às vezes nos limites de pista. Uns pisam, o outro vai e pisa, mas um é penalizado, o outro já não. Ou seja, é por isso que eu fico sempre um bocado pé atrás. Só vendo. Tudo o que leva à interpretação humana é sempre um bocado complicado, especialmente aqui, que depois sabemos que o piloto em si tem impacto, a própria marca tem impacto, com o lobby que elas próprias fazem, portanto isto aqui acaba por ser... Por isso é que eu disse que achei que parece que atirarem-nos um bocado de areia, quer dizer, havia aqui uma parte cinzenta, cobrimos-la, mas pusemos ali umas letras muito... Um parêntese, que aquilo é quase um parêntese em que retiramos o que dissemos, não sei. Nós já estamos quase a acabar, acho que já não temos muito tempo para falar. Não sei se vocês acompanharam os treinos os testes de pós-temporada de Jerez que aconteceram. Acho que sofremos todos com o apagão. Certo. Eu sinceramente passaram-me um bocado ao lado. A Yamaha testou o motor novo, mas pronto, basicamente é o que eu sei. Estranhamente, no dia do apagão eu pensei, será que estão a testar em Jerez? Porque estavam e tiveram um apagão, mas depois aquilo ficou tipo 1 hora, só tiveram down 1 hora, não sei o quê, tiveram melhor do que nós. O pós-testes foi tudo ocupado por apagão e então... Nós não conseguimos, pronto. Acho que ninguém acompanhou, na verdade. Mas nós vamos pesquisar. E não houve nada de relevante, senão nós já teríamos visto. Portanto, exatamente. Foi um bocadinho mais do mesmo. Acho que é mais por aí. Mesmo só para terminarmos, dar aqui umas voltinhas a Le Mans, o regresso finalmente do nosso Falcão. Portanto, Miguel Oliveira vai regressar. Não sabemos se a 100% ou não, lá está, vamos ver como é que ele vai aguentar o fim de semana. O Augusto Fernandes vai estar lá caso seja necessário substituir o Miguel. O que é que vocês esperam? Eu sinceramente só quero ver as notas e perceber se o que nós tivemos ideia que aconteceu em Jerez se vai replicar no resto da Europa, e espero ver disputas em pista. Mais uma vez tivemos disputas bonitas este fim de semana, espero mais coisas, corridas boas e disputas
e corridas. Já estou com saudades, até já vou Eu de espero, Quero ver motas em espero que pista, seja- em disputas. eu espero que seja uma boa corrida. Acho que vai ser mais do mesmo em parte, lá na frente, mas que haja coisas boas a acontecer no resto das posições, ou seja, pilotos a disputar a posição, e tenho grande expectativa de ver os dois pilotos da casa, tanto o Zarco, que em Jerez andou um bocado para trás, como o Fábio, ver se conseguem fazer os franceses felizes, e obviamente o Miguel, porque é sempre bom. Não tenho grande expectativa, tendo em conta que ele esteve parado, mas é um piloto que tem sempre aquela possibilidade de baralhar um bocado as coisas e espero que regresse bem. Eu acho que ele precisa também de regressar e ter alguma estabilidade, porque tem faltado isso também a ele e vamos esperar que tudo corra pelo melhor. Sim, sendo em França, obviamente que os franceses estão à espera que o Quartararo consiga replicar mais ou menos a performance de Jerez, e esse será um dos grandes pontos de interesse para quem está a assistir. O ano passado foi a luta a 3 entre o Martin, o Marquez e o Bagnaia, como foi durante grande parte do ano. Vamos ver se o Bagnaia consegue estar na luta da frente com o Alex Marquez talvez a ocupar o lugar do Martin. Vamos ter o Taka Nakagami como wildcard da Honda. Sim, e assumo que há de sem estar, não E o vamos Sam poder Kiat fora comparar. por causa da operação do arm pump. O Pedro Acosta também foi operado a arm pump, mas acho que vai lá estar. E sim, e depois é o regresso do Miguel Oliveira, que pode ainda não estar a topo fisicamente, certamente a topo não estará, mas vamos ver o que é que a Pramac consegue fazer. Eu estive a ver e não, apesar de termos chuva em Portugal no fim de semana, não teremos chuva em França no fim de semana. Vamos ter um tempo meio. Não vamos ter muito calor, portanto também vai ser engraçado para vermos como é que as motas se vão comportar em temperaturas amenas. Vamos lá ver. E teremos um circuito icónico e cheio. Portanto, Esperemos bem que sim. Mais mas um. dá-nos sempre grande. E costuma dar grandes corridas. Costuma dar, desculpa. Grandes corridas. Sim. Mas Pronto. vai ser difícil dar-nos grandes corridas. É assim, nem que seja para trás e que pelo menos o realizador nos permita ver o que se passa em prova, porque se lá acima tiver a ser um passeio de domingo, eu quero ver o caos do domingo. Certo. Assim dizer. Portanto, vamos ver o que é que temos. Bem, ficamos por aqui hoje. Muito obrigada a vocês dois. Muito obrigada a quem nos está a ver, quer seja na Bola TV, quer seja no YouTube. Mais uma vez, já sabem, sigam-nos nas redes sociais, juntem-se à comunidade. Juro que nós somos boas pessoas e que temos conversas muito engraçadas. Às vezes também temos umas conversas que não são tão engraçadas, meias parvas, mas também faz parte. Juntem-se, venham para a festa do Vamos Falar de Full. Se não forem patronos, já sabem, patreon.com/VFF1 e foi um prazer. Muito obrigada e um bem-aja. Boa, vocês